iam me matar depois, né? Não sei se todo mundo viu, mas eles comentaram que estará disponível depois lá na página do YouTube, acho que do DCE. A gente vê certinho onde vai estar. Mas não me abandonem, né? Fiquem por aqui, porque é interessante a gente ter a oportunidade de discutir, debater algo que a gente não consegue fazer depois. Tu ri, né, Manuela? Tu imagina eu explicar depois que eu esqueci de iniciar a gravação. Bom, para quem não me conhece, é a primeira vez que está me conhecendo, essa talvez seja a minha principal característica. Eu sou bem atrapalhada e esquecida. Olha quem tá aí, a Gabi. Gabi, vai ouvir umas coisas que tu já ouviu, mas outras que tu não ouviu ainda. Até te mandar mensagem já tarde para tu vir aqui, que a gente ia falar algumas coisas que não deu tempo de discutirmos aquele dia. Isso é a minha alegria, né? Quando é teu aluno, faz um curso e ainda vem na tua palestra, né? E eu que acho que as pessoas cansam de mim, isso me dá até uma paz. Bom, então, para quem não me conhece, sou prof aqui da Universidade Fevale, já há muitos anos, 7, 8 anos, de várias disciplinas, mas do curso de Estética e Cosmética, e junto da prof. Manu e agora da nossa mais nova sócia, que é a Isa, nós temos uma página que é o Bela Ciência, onde nós, sempre que encontramos algum artigo super interessante ou algum tema que chama a nossa atenção e que a gente sabe que vocês vão gostar de também conhecer e discutir conosco, nós compartilhamos então nesta página do Insta. Então é o nosso espaço, não basta, quem gosta de estudar, não basta aprender, né? A pessoa quer aprender e compartilhar o que aprendeu. Então, não basta a sala de aula, nós também usamos esse espaço para trocar algumas informações. Sim, mascotinha. Não, gente, aquelas bochechas gordinhas assim. Não, quem resiste? Quem aguenta? Eu acho que as mães têm olheiras não é porque ficam acordadas porque o bebê não dorme. Eu acho que é porque elas ficam olhando para o bebê, entende? Porque deve dar vontade de ficar olhando 24 horas por dia. Aquela bochechinha gordinha assim. Oh, meu Deus. Pessoal, é que temos um bebê, né, na nossa família agora, então a gente só fica monotemático, a gente só fala de bebês. Sim, Manu, hipnotizada. Bom, e o que a gente vai discutir neste encontro? Só para vocês entenderem como que eu tentei construir o nosso debate. A gente vai primeiro falar sobre barreira cutânea, porque é essencial que a gente parta, na hora de falar sobre os polidroxiácidos e outros e as possibilidades, a gente parta deste conhecimento, né? De revisar um pouco aquilo que a gente já sabe, mas que é muito importante lembrar e conectar, para poder conectar com algumas ideias, com alguns efeitos do uso dos polidroxiácidos. Aí, num segundo momento, então, quais são os mecanismos de ação e a aplicabilidade dos polidroxiácidos, o que a literatura nos traz, quais os protocolos que foram utilizados nesses estudos e quais os resultados, alguns, claro, não todos, mas algumas coisas que podem ser úteis para a gente entender a aplicabilidade clínica destes agentes químicos. E, no final, a ideia é que eu possa mostrar, então, algumas opções comerciais utilizando esses polidroxiácidos, o que a indústria, como que a indústria tem colocado, o que eles têm associado junto, e sugestões de formulações. Mas para dar um norte, né, não é algo que a gente consiga, não tem regras, não tem receita de bolo, isso que é o mais importante da gente já começar a nossa discussão sabendo. Não tem solução fácil para problemas difíceis, não é uma única técnica que resolve a grande maioria das disfunções estéticas, mas a gente pode, então, utilizar isso como uma ferramenta, mas de qualquer maneira eu trouxe algumas opções para a gente tentar pensar este conhecimento dentro da aplicabilidade mais prática dos polidroxiácidos. Bom,
começar toda a nossa discussão, o que é mais importante de nós relembrar é qual a função da nossa pele. Então, de forma geral, né, o maior órgão do corpo humano, então tem uma importância muito grande para a nossa saúde, uma vez que é um órgão muito extenso, então patologias, disfunções deste órgão são muito complicadas de manejar, uma vez que tem um contato externo também, qualquer aspecto inestético relacionado a esse tecido acaba afetando de forma muito intensa o indivíduo, porque é algo que ele está visualizando, não somente ele, como também as pessoas ao seu redor, então acaba tendo um impacto social muito significativo, que deve também receber parte da nossa atenção, mas é o órgão que separa o meio interno do meio externo. E a camada que de fato tem essa função de separar o meio interno do meio externo, ou seja, não deixar o que está dentro sair, sobretudo água, né, em termos de epiderme, e não deixar o que está no meio externo entrar, substâncias químicas, radiação, poluição, ou qualquer agente patógeno, qualquer substância que entre ali em contato com a pele, a epiderme é que é a chave para essa função da nossa pele. Obviamente, nós temos outras funções, mas pensando na pele como uma barreira entre o meio interno e o meio externo, a gente foca a nossa atenção na epiderme. Então, essa imagem aqui, ela mostra a pele. Nós temos as principais camadas da pele na epiderme e a derme, sendo a epiderme a mais externa. Essa imagem aqui, eles deram um zoom na epiderme e nos mostram, né, ilustram as diferentes camadas da epiderme. O que seriam essas diferentes camadas? Nada mais é do que células que entraram em mitose aqui na camada basal e começam a sofrer um processo de diferenciação. Então, essas células elas vão se diferenciando, ou seja, produzindo substâncias muito importantes que vão resultar na formação do estrato-córneo, que é essa última camada. Então, a gente enxerga com características histológicas distintas nas diferentes camadas, porque a célula está mudando, né? Aqui na camada basal, opa, deixa eu botar a mãozinha aqui para não mostrar, conseguir apontar aqui para vocês. Então, aqui camada basal, aqui essa célula ela se divide e a célula filha ela é direcionada para a camada superior. Na camada espinhosa, essas células elas já começam a ter a formação de desmossomos, então conectar uma célula com a outra para que tenha uma maior coesão. Aqui na camada granulosa, então essa célula ela já formou uma grande quantidade de queratina, grânulos de queratialina, corpo lamelar, que são estruturas que serão essenciais para então formar o estrato-córneo, que é a camada das células mortas. Extrato lúcido, em algumas regiões somente nós teremos essa camada extra, né, que seria para uma proteção maior de áreas em que tem um maior contato. Bom, apesar de nós falarmos, e de fato estão mortas as células, né? Mas eu não sei vocês, mas por muito tempo, para mim, e eu acredito que pelo que a gente conversa com as pessoas leigas e com os nossos pacientes, eles falam, isso tem que esfoliar para remover as células mortas, retirar as células mortas, como entendendo que se essas células elas estão mortas, elas não têm mais função. E que é importante removê-las, porque elas estão ali talvez até atrapalhando no momento em que eu tiro essas células que já morreram, que não têm mais função, células novas, células vivas, né, podem vir para ocupar aquele espaço e aí a pele teria uma maior qualidade, a pele ficaria mais saudável. Entretanto, isso é um erro muito significativo de compreensão, de ideia, e eu, né, os profissionais não têm tanto esse entendimento, mas por muito tempo tiveram, inclusive, de alguma forma, as estratégias terapêuticas foram muito voltadas para tirar, para remover, né, essa camada, sem entender a relevância, a importância de, na verdade, nós planejarmos uma estruturação do estrato-córneo
para que a função da pele, a função barreira, ela de fato tenha efetividade. Então, essa imagem aqui, ela mostra novamente somente a epiderme, células se diferenciando e formando o estratocórneo. Aqui eles deram um zoom para mostrar com maior detalhes que as células elas estão então mortas, a gente consegue perceber isso na ilustração porque eles não colocam o núcleo. Ela já tem um formato diferente, ela está bem achatada. Isso é porque ela perde as suas organelas, então fica extremamente queratinizada, mas sem citoplasma e núcleo e qualquer outra organela internamente. A presença dos corneodesmossomas, que são o que conecta uma célula a outra, então que dá coesão, que faz com que as células fiquem presas ali. E entre essas células, aqui novamente, eles deram mais um zoom para ilustrar que entre uma célula e outra, nós temos uma mistura, uma composição lipídica, que é extremamente importante para nós, de fato, termos um estratocórneo impermeável, para que o que está dentro fique dentro e, sobretudo, o que está fora também não entre. Apesar de nós, profissionais da área da beleza, vivermos tentando driblar, né, essa função barreira, porque tem coisas que a gente quer que entre, mas só o que a gente quer, coisas que nós não desejamos pode ser bem nocivo. Bom, essa imagem aqui, só para vocês entenderem ela, eles fizeram um recorte, né? Só pegaram o estratocórneo e deram um zoom novamente, semelhante à imagem anterior, para que a gente possa olhar com maior detalhes essas gorduras que estão ali entre as células. Então, aqui, dentro do corneócito, nós temos a queratina, esses filamentos, junto de alguns componentes do fator natural de hidratação, que é o que retém água e, de fato, vai conseguir dar um volume e hidratação para essa camada mais superficial. Uma camada, uma membrana também bem conificada e entre os lipídios. Aqui, novamente, eles deram um zoom na ilustração para nos mostrar, para representar os diferentes tipos de lipídios que compõem esse espaço. Isso é bem importante. Algumas disfunções, algumas patologias estão associadas não somente à não formação dessas gorduras, à não deposição delas ali, mas também uma mudança na concentração de certos lipídios, porque cada uma dessas gorduras tem funções bem específicas, né? Como, por exemplo, o ácido graxo, ele tem um papel na regulação do pH, no equilíbrio do pH. Se eu tiver uma concentração maior ou menor, eu posso ter um desequilíbrio nesse sentido. Ceramidas são bem importantes, que são os derivados dos esfingolipídios. Elas são muito importantes para tornar a pele impermeável e para ser emoliente. Então, na ausência das ceramidas, aumenta muito a perda de água transepidérmica. As dermatites têm uma menor quantidade. Inclusive, nós vemos as ceramidas sendo utilizadas como uma estratégia terapêutica, né? Tem os produtos cosméticos que podem ser, a gente pode adicionar as ceramidas, tem linhas de cosméticos que a base, o principal princípio ativo são as ceramidas. Essas concentrações, elas variam, então esse estudo aqui, ele estima, né, quais seriam as concentrações desses lipídios intercelulares, como eu comentei. A mistura deles é que forma esse cimento entre as células, e é bem importante que a gente tenha números próximos desses percentuais para realmente a pele estar saudável. Se eu tiver um desequilíbrio nas concentrações, eu posso ter alguns efeitos. E cada um desses lipídios, a síntese, a formação é dependente de enzimas específicas. Então, eventualmente, eu posso ter alguma mutação no gene de uma enzima, fazer com que essa enzima não funcione adequadamente, ou variações de pH, situações clínicas que podem levar a um desequilíbrio na formação de um destes lipídios. Há uns nomes difíceis. Deixa eu só
Vamos lá. Bom, essa imagem aqui, ela ilustra um pouco toda essa diferenciação, todas essas mudanças que acontecem agora especificamente ali no estratocólio. Até então, nós falamos sobre diferenciação celular que ocorre desde lá da camada basal para chegar e formar o estratocórneo, que é essa estrutura onde eu tenho células mortas bem queratinizadas e lipídios entre essas células, certo? Mas existem também algumas modificações que vão acontecer agora especificamente ali no estratocórneo e que serão determinantes para, de fato, esse estratocórneo ele conseguir exercer a sua função de forma bastante eficiente. Então, aqui na imagem, eles só recortaram a última camada de células vivas da epiderme, que é a camada granulosa. E o que a gente enxerga aqui? Os grânulos de queratohialina e o corpo lamelar. Então, grânulo de queratohialina é onde eu tenho a filagrina, que vai ser, depois ela vai ter uma degradação e vai formar o fator natural de hidratação. Corpo lamelar é onde eu tenho alguns lipídios que a célula sintetizou, é como se fosse, estão vendo aqui, uma organelazinha, que depois vai ser jogada para fora e formar, então, o cimento ali entre as células. Então, nós temos enzimas que participam deste processo, que vão atuar fazendo essa degradação da filagrina. Temos a própria filagrina, que é uma proteína importante, que a gente verá frequentemente ela sendo estudada nos estudos, é ótimo, né? Mas é isso. Como uma das proteínas-chave para em peles que têm dermatite, psoríase, porque há algum tipo de mutação, algum problema na produção da filagrina. E os corpos lamelares, que têm esses lipídios dentro, que também tem várias outras enzimas que participam, não somente de pegar essa bolsinha cheia de gordura e jogar para fora, tem toda uma sinalização que precisa acontecer, assim como enzimas que participam das modificações químicas desses lipídios, né, que fazem ali lise em algum, por exemplo, nos esfingolipídios para formar ceramidas, enfim, mas existe uma série de reações que precisam acontecer aqui já quando as células estão mortas. Falamos desde os corpos lamelares, falamos dos grânulos de queratohialina, que aqui a gente consegue ver. Aqui também eles ilustraram os filamentos de queratina dentro das células, junto das bolinhas ali, que seria a filagrina. Então, conforme na imagem anterior, dentro do corneócito, queratinizado e com fator natural de hidratação. Os corneodesmossomas, que é o que conecta uma célula com a outra e mantém ela grudadinha. Agora, quando essas células elas se aproximam do final do estratocórneo, né, da superfície, realmente ali de todas aquelas camadas de células mortas, tem uma enzima que chama serina protease, que ela tem a função de tesourinha, ela que vai cortar o corneodesmossoma e essa célula, então, ela se desprende e é eliminada. E esse é um processo que naturalmente acontece no nosso tecido, constantemente nós temos um aumento na atividade das serinas proteases, elas cortam o que está mantendo uma célula conectada com a outra, e aí essa célula ela se desprende. Até aí, tudo certo. Aqui nessas camadas mais profundas do estratocórneo, essas serinas proteases, elas estão grudadas num inibidor. Então, essas duas estruturas químicas, elas estão conectadas, e aí, desta forma, a serina protease, ela não consegue agir. Ela tem esse inibidor ali grudado nela, impedindo que ela corte os corneodesmossomas. É só lá no final, na superfície do teu estratocórneo, que tu precisa que essas serinas proteases entrem em ação. Agora, se por alguma razão eu faço uma modificação química, como por exemplo, eu aumento o pH, eu neutralizo ou eu alcalinizo o pH do estratocórneo, o que vai acontecer com esse inibidor? Ele se
desprende da serina protease e ela fica livre para cortar o corneodesmossoma e aí eu ter a descamação. Na superfície, nós queremos que isso aconteça de uma forma moderada. Agora, nas camadas mais profundas do meu estatocórneo, eu não quero que todas essas células se descamem e desprendam. Então, nesse momento, se isso acontecer, né, se eu desregular o pH, ou por alguma razão eu aumentar a atividade das serinas proteases, eu terei, consequentemente, uma maior descamação do estatocórneo. Não somente perceberei a pele descamativa, mas também vou ter aumento de perda de água transepidérmica, vou tornar a pele mais permeável às substâncias que possam ser agressivas. Então, entre tantas coisas importantes para a regulação aqui da tua função barreira, está a homeostase, a manutenção de um pH adequado, porque todas essas enzimas que atuam, seja cortando os corneodesmossomas ou não fazendo isso, né, inibindo essa atividade, ou as enzimas que participam da formação do fator natural de hidratação, ou ainda as várias que participam da formação desses lipídios entre as células, todas essas dependem, a sua regulação está muito relacionada ao equilíbrio de pH. Então, esse é um ponto importante, a gente vai voltar nisso daqui a pouco para falar da importância dos polihidroxiácidos. Mas percebam que ter uma função barreira eficiente não é assim tão simples. É bem importante, né? Porque nós precisamos todas essas reações para formar uma estrutura eficiente, impermeável, mas é razoavelmente fácil que tu crie algum tipo de desequilíbrio ali na superfície e tu interrompa ou atrapalhe alguma dessas etapas, porque são várias. Uma dessas questões, como eu falei do pH, o próprio envelhecimento naturalmente tende a deixar a pele com pH um pouco mais alcalino. Então, isso já bastaria. A pele ela vai ficar inevitavelmente mais seca e mais suscetível a infecções, inflamações, alergias, dermatites, somente pelo processo de envelhecimento. Nós temos outras situações, como o uso inadequado de algumas substâncias extremamente alcalinas. Mas, enfim, então a gente acaba, em muitos momentos, a nossa estratégia terapêutica não é arrancar, não é tirar esse estatocórneo, e sim entender todas essas enzimas, entender todas essas substâncias que participam da formação desse cimento. Esse cimento ele é bem importante, a gente tira ele constantemente, e que então seria com o objetivo de reconstruir esse estatocórneo, então fortalecendo a barreira cutânea, e não o contrário, arrancando, como parte das nossas estratégias faz. Né? Antes que vocês achem que eu vou dizer que tirar, né, essa estrutura é sempre ruim, não é esse o caminho, mas são aspectos que a gente precisa pensar. Bom, sendo então o estatocórneo a principal estrutura que vai garantir uma função barreira, e quando eu falo barreira, que seria o estatocórneo saudável, eu me refiro a agentes patógenos, bactérias, qualquer coisa nesse sentido, substâncias químicas, mas poluição e, sobretudo, a radiação. Que quando eu tenho uma desestruturação desse estatocórneo, tanto em termos dos meus corneócitos, que eu acabei rompendo ali as ligações dos corneodesmossomas e está tendo uma descamação que não deveria estar acontecendo, então de forma prematura, ou ainda se eu removo esses lipídios de forma muito intensa, ou ainda se esse indivíduo é incapaz de produzir. Então, também isso é um aspecto importante de nós avaliarmos na hora de pensar a estratégia terapêutica. O que está acontecendo? É alguém que não consegue formar esses lipídios? É alguém que remove excessivamente? Ou simplesmente é a questão de desregular o pH
tem um desequilíbrio de flora bacteriana que resulta no desequilíbrio de pH e isso que está atrapalhando a ação das enzimas. Isso tudo a gente precisa investigar e aí sim entender qual a estratégia terapêutica que eu devo adotar em cada uma dessas situações para de fato poder recuperar a barreira da pele. Vocês estão aí? Me deem um oi, senão eu vou achar que vocês conectaram e foram tomar café. Sim, então tá. Não me abandonem. Porque vocês sabem que eu adoro falar, né? E aí me trancaram em casa. E aí eu não tenho ninguém para falar. Então, assim, ó, me aguentem, tem 81 slides. Exatamente. Eu quero falar, é o meu momento, é o meu auge aqui. Não me deixem. Sim, 100 slides, 100, 200. Não, hoje a gente tem 81. Penso pelo lado bom, não são tantos. Não, um pouquinho menos, acho. A Isa também ama slides. Ela já vai acostumar, logo ela já vai aprender a montar slides. E quais seriam os riscos ou prejuízos de danos a essa barreira? Quais seriam as consequências da gente ou remover excessivamente essa barreira ou ter então esses desequilíbrios que podem ser fisiológicos? Primeira questão, o aumento da sensibilidade. Então, se eu não tenho a proteção, mais substâncias ou radiação, enfim, entram em contato com esse tecido e promovem efeitos inflamatórios. Então, o eritema, o prurido, alergias, os desequilíbrios de flora ou outras patologias associadas, né, como as dermatites. A desidratação, se eu não tenho uma barreira, a água que está nas camadas mais profundas, ela acaba evaporando. Então a pele fica desidratada, aquela sensação de tensão, a pele vai ficar descamativa e também o aspecto envelhecido, né? Algumas ruguinhas, elas não são somente resultado de perda ou diminuição de colágeno, isso pode estar relacionado a somente a perda de água. Então a pele ela fica mais murchinha e conforme a pessoa faz as expressões, a pele marca. Envelhecimento precoce, então menos proteção, maior estresse oxidativo, maior sinalização inflamatória, isso estará relacionado não somente à desidratação, mas também um impacto direto no colágeno. Já vamos ver melhor isso. Outro aspecto é que eu tenho maior geração de radicais livres, terei também maior sinalização para a produção do pigmento. E a acne também é resultado de desequilíbrios cutâneos, tanto de pH quanto flora, processo inflamatório e desequilíbrios da função barreira estão bem descritos como relacionados ao aparecimento da acne. Então, somente para ilustrar essa questão do aumento da sensibilidade, essa imagem ela mostra os desequilíbrios relacionados à dermatite atópica. Então, eu tenho, ó, vejam aqui um estratocone completamente desorganizado. Não somente eu tenho daí uma perda de água transepidérmica muito intensa, então a pele vai ficar muito ressecada, como os agentes patógenos, eles entram com muita facilidade e aquele indivíduo ele já tem uma sinalização inflamatória mais intensa, e os processos que regulam, que controlam a inflamação são limitados, né? Inclusive a própria produção de cortisol, que é um dos principais anti-inflamatórios, é diminuído em indivíduos com psoríase e com dermatite. Então, alguém que não inflama muito e não tem uma capacidade de controlar essa inflamação, no momento em que qualquer pequena agressão já gera um super efeito. Imagina se tu ainda diminui a proteção natural. Esses indivíduos, eles já têm, né, a capacidade deles formar a barreira cutânea já é ineficiente. Mas a gente pode não piorar isso também, né? E nos preocuparmos em reequilibrar a barreira cutânea nessas pessoas. Esse estudo é interessante, que em algum momento vocês
leiam ele, não é muito recente, mas é interessante que eles fazem uma revisão relacionando acne e desequilíbrios da função barreira. Então, mostrando que o processo de formação da acne ele leva a desequilíbrios da função barreira, mas muito interessante perceber que que os indivíduos com acne tendem a ter uma barreira cutânea mais desestruturada. E aí, alguns estudos aqui, eles indicam e relacionam a indivíduos que têm algumas dificuldades em formar os lipídios intercelulares. Então, o sebo, ele é produzido, inclusive produzido em grande quantidade, né? Na acne a gente tem hipersecreção sebácea, através da glândula sebácea, mas que aqueles lipídios que são tão importantes para regular pH, para exercer função barreira, eles não são tão bem secretados em indivíduos com acne e que isso poderia estar, então, relacionado ao agravamento da acne. E eles propõem aqui que estratégias terapêuticas voltadas ao equilíbrio da função barreira poderiam ser bem interessantes no tratamento da acne. Entre as várias razões pelas quais desequilíbrios da função barreira podem levar ao aumento do processo do envelhecimento, nós relacionaríamos, sobretudo, ao aumento dos radicais livres. Essa imagem aqui é para seu espaço intracelular. Aqui, então, o aumento dos radicais livres, gerado, sobretudo, pela radiação, mas não somente a radiação, poluentes, enfim, que uma vez que eu não tenho barreira, essa radiação e esses poluentes, eles acabam produzindo radicais livres de uma forma mais intensa. Esses radicais livres, eles bloqueiam TGF-beta, que é um fator de crescimento que estimula a formação de colágeno. Então, tendo aumento de radicais livres, naturalmente eu estou inibindo a síntese de colágeno. Mas não para por aí, eu também tenho o aumento de MMPs, que são enzimas que degradam o colágeno, que é o que está ilustrado aqui. Seriam os feixes de colágeno e as MMPs atuando, e aqui embaixo o colágeno todo degradado. Então, pensar que eu vou lá fazer o meu super tratamento com radiofrequência, enfim, para estimular a síntese de colágeno, e eu faço esse estímulo uma vez a cada 2 semanas, né? Ou com intervalos até maiores. Enquanto que o meu paciente, tendo uma barreira cutânea desequilibrada, constantemente está gerando uma quantidade de radicais livres muito intensa, que inibe a síntese e degrada o que tem. Então, será que focar as minhas estratégias terapêuticas somente em aumentar a síntese de colágeno é interessante? Ou ainda, como a estratégia terapêutica, o uso de estratégias que removam a barreira cutânea. Será que é interessante eu fazer isso constantemente? Ou melhor, a pergunta mais interessante é fazer somente isso? Porque não é a questão de não fazer, né? Será que em algumas situações pode até ser interessante eu remover essa barreira por algumas razões? Agora, eu só me preocupar com isso, eu ficar usando como estratégia somente induzir processo inflamatório através da remoção das camadas mais superficiais, tornando essa pele muito mais vulnerável ao aumento dos radicais livres, que tem esse tipo de efeito aqui, acabam inibindo a síntese e degradando o que se tem. Em relação aos radicais livres, então aqui a gente já falou, né? Diminuição da síntese de ácido hialurônico, aumento de MMPs, né, que degradam colágeno, danos ao DNA, então aumento muito o risco também de câncer de pele, entre as coisas relacionadas a essas mutações, porque a gente sabe que essa barreira estando ineficiente, a pessoa exposta ao sol, ela está muito mais suscetível a essas mutações. Mas, para além disso, também o estímulo à formação do pigmento. Porque a formação da melanina é com o objetivo de proteger as minhas células da radiação. Se aquela barreira formada pelo estatocônio, ela não está filtrando nada,
mais radiação está chegando até os meus queratinócitos. E no momento que esses queratinócitos eles estão sendo agredidos pela radiação, eles sinalizam para o melanócito produzir pigmento. Então, óbvio que a gente tem diferentes mecanismos de proteção. A produção de melanina é um mecanismo, mas o estatocórneo ele também é uma barreira. Se eu tiro essa, o resto vai ter que dar conta. Então, eu vou aumentar, sim, a produção de pigmento. Então, radicais livres sinalizam diretamente o aumento da expressão de tirosinase, que tem como consequência o aumento da síntese de melanina. Para além desses mecanismos, nós vimos então que uma menor função barreira, mais agentes patógenos dentro, então maior sinalização inflamatória, e o nosso melanócito ele também é estimulado por esses mediadores inflamatórios. Então essa inflamação sinalizará um aumento na formação de tirosinase também e aumento da pigmentação. Então eu acho que até aqui já fica claro para nós que a função barreira ela é extremamente importante, ela precisa ser estudada e estruturada nas peles dos nossos pacientes, quando eu vou tratar praticamente todas as disfunções de pele. Manchas, envelhecimento, se for somente a questão da hidratação, dermatites, acne, todas estas, se eu não tenho uma função barreira eficiente, eficaz, eu vou acabar não tendo bons resultados no meu tratamento, porque se eu estimulo, por exemplo, em relação ao pigmento, de um lado eu tento diminuir, inibir tirosinase, degradar um pouco do pigmento depositado, fico buscando estratégias para isso, mas de outro lado, diariamente o meu paciente está super estimulando a formação do pigmento. Quem é que vai vencer essa batalha, né? Então, são aspectos aqui, até aqui que já fica muito evidente o quanto é importante nós equilibrarmos e preservarmos a função barreira. E aí eu pergunto para vocês qual o principal mecanismo de ação dos peelings? Qual é o nosso objetivo ao fazermos um peeling? Estão aí? Estão aí? Estão vivas? Tudo dormindo. Bom, me digam então se o objetivo de peeling é isso aqui, ó. É isso que a gente quer quando faz um peeling. Esse é o nosso objetivo. A Isa vai fazer isso com as pacientes dela. Ela vai ser bem danadinha, vai ser daquelas que gosta de judiar, sabe? Ela só vai fazer tratamento que arranca pedaço, que dói, que queima, que arde. Não vem com fototerapia pro lado dela que ela não vai se agradar. Bom, o que a gente vê aqui? Possivelmente, né, uma imagem da internet, mas possivelmente utilizaram alguma substância queratolítica com um grau de ação um pouco mais profunda que a gente consegue ver, né, visualizar essa descamação, essa remoção das camadas mais superficiais da pele. Independente do grau de lesão, de forma geral, o que a gente quer com um peeling? Acelerar o processo de renovação celular. Essa é o principal alvo dos nossos peelings, é isso que nós desejamos. Como nós vamos fazer isso se nesse nível de descamação, se atingindo de forma mais profunda ou menos, isso é um aspecto que precisa ser avaliado e decidido com base no que tu pretende, né? No tipo de tratamento que tu estás fazendo. Essa imagem aqui é um corte histológico. Sempre que a gente quer identificar onde começa a epiderme, nós buscamos as vilosidades, né? A junção dermo-epidérmica, e aqui está. Então, acima das vilosidades, epiderme. Abaixo, derme.
E aqui em cima a gente consegue ver, então, o estratocórneo. Então, a camadinha que, de fato, é a função barreira da nossa pele, uma camada um pouco mais espessa. Essa espessura, ela é muito variável, dependendo da região do corpo, dependendo do indivíduo. Exemplo, uma pele mais velha, uma pele fotoenvelhecida. Essa camada, ela tende a ser muito mais espessa. Então, isso também é um aspecto relevante na hora de decidir que tipo de estratégia você vai usar e o que pode ser feito. Mas o que essas setinhas elas estão mostrando? Esse é um artigo que faz uma revisão sobre diferentes agentes peeling em diferentes concentrações, e essa imagem ela é bem ilustrativa porque ela mostra, em tese, a profundidade de ação desses ácidos, né, desses agentes químicos. Nós vamos ter substâncias que, dependendo da concentração, atuam no nível do estratocórneo, então atuando sem chegar na tua epiderme, na tua camada granulosa. Dependendo da concentração, então eu passo um pouquinho, eu removo todo esse estratocórneo e chego na camada granulosa. Então eu tenho como atingir toda a minha epiderme, então remover toda ela, chegar lá na camada basal, mas posso também atingir, fazer uma ablação, uma remoção, até mesmo chegando lá na derme. Esse preto aqui é o fenol. Chega até a assustar, né, quando a gente olha essa flecha lá no fundo. Mas o fenol é um peeling que remove, né, toda a pele. A primeira questão vai nos dizer que tipo de concentração a gente pode usar, que tipo de agente nós podemos usar, é pensar nos efeitos pós. Então, qualquer concentração que gere um grau de dano que frequentemente exige que o paciente tome anti-inflamatório, antibiótico, qualquer medicamento, isso, na minha visão, independente de qualquer coisa, independente do que está escrito na legislação, isso é de competência médica. Aqueles agentes que atuam de maneira superficial, que se gera descamação ou não visível, mas que atuam a nível superficial, estratocórneo, um pouquinho ali começando a chegar na epiderme, na camada granulosa, tudo certo, tem poucos riscos de complicação, né? A questão mais é tu avaliar se aquele paciente tem indicação, né, qual é o momento certo de fazer, mas até aí, enfim, em relação a competências, né, do profissional, quem pode fazer, em que nível de profundidade, isso é um outro debate, mas somente para que a gente deixe claro que peelings muito profundos, nós, profissionais que não tenham a possibilidade de prescrever medicamentos, devem evitar. Mas a gente tem, então, essa possibilidade. Dependendo do tipo de agente químico que nós escolhermos, dependendo, então, do pH, né, das concentrações, nós vamos atingir camadas mais superficiais, a nível médio ou até mesmo profundo. Esse estudo, ele pegou produtos cosméticos que tinham indicação de uso comercial, não lembro agora exatamente o número, mas a ideia deles era tentar mensurar quais eram os agentes utilizados como peeling com maior frequência. E aí, disparado, ganhou o ácido glicólico com 53,3% dos produtos com a proposta de peeling eram com ácido glicólico. Débora, foi sem querer ou quer me fazer uma pergunta? Débora? Débora sumiu, mas a Débora tinha levantado a mão, por isso que eu parei. Ah, tá. Daí, seguido do ácido glicólico do mandélico, depois lático, salicílico, não, desculpa, mandélico, daí o salicílico, e só depois a gente vai ter ácido lactobiônico, gluconolactona, que são esses polihidroxiácidos que são alvo da nossa discussão. Então, eles, não é que eles não são utilizados, são, mas
acaba se dando uma atenção maior ao uso dos alfa-hidroxiácidos, como eu falei no começo. Vem ganhando uma popularidade o uso dos polidroxiácidos mais recentemente. E isso foi impulsionado, em partes, por essa nova visão da importância do estatocórnio e da função barreira. Então, não significa que a gente vai, então, agora anular, demonizar os outros ácidos, os outros peelings, a estratégia terapêutica de remoção de estatocórnio de parte da epiderme, mas passou a se entender que esse estatocórnio ele é muito importante. E que será que a gente deve removê-lo? Quando? Será que devemos sempre removê-lo? Será que a gente tem algum tipo de estratégia que possa acelerar esse processo de renovação celular sem arrancar fora o estatocórnio? Essa foi a questão que tornou alvo de discussão dos estudos nos últimos anos e destacando a importância da função barreira da pele e da estrutura do estatocórneo. Nós temos, então, as diferentes estruturas químicas desses hidroxiácidos. Se a gente olhar só para a carinha, assim, da molécula, algumas coisas já são reveladas, né? A gente nem precisa ir muito a fundo para já apontar algumas diferenças. Vamos comparar o glicólico com a gluconolactona. Primeira questão, ácido glicólico é uma molécula menor, então a permeação ela é mais rápida e mais intensa. Então a gluconolactona ela já não permeia tanto. Né? Não estou dizendo que ela não permeia, mas a velocidade com que isso acontece é diferente pelo tamanho da molécula. Outra questão importante olhando para a gluconolactona é que ela tem é polihidroxi, então são várias hidroxilas. E essas hidroxilas, que são esses OH aqui, a hidroxila ela tem uma capacidade umectante, né? Ela puxa água. Então, também já nos revela outra questão sobre a gluconolactona. Então, ela não permeia tanto, então não é menos agressiva, e outro aspecto é que é uma molécula que é hidratante. Quando eu falo do ácido lactobiônico, eu tenho esse polihidroxiácido e ainda tenho um açucrinho ali que ganha mais volume, então é uma molécula ainda maior, e ainda pelo maior número de hidroxilas, uma capacidade umectante ainda maior. Bom, agora o que os estudos têm nos dito sobre o uso dos polihidroxiácidos, né, em algumas situações terapêuticas e também comparando, né, isso é importante, comparar o efeito dos polihidroxiácidos com os alfa-hidroxiácidos como o ácido glicólico. Esse estudo aqui, eu coloquei o resumo, mas somente para nos sinalizar. As conclusões do estudo são de que, em termos de melhora de qualidade de pele, de hidratação, desses aspectos ligados à qualidade do tecido, o comportamento foi comparável do glicólico com a gluconolactona. Entretanto, os efeitos adversos que acabam sendo associados ao glicólico, que é a sensação de ardência, o eritema, não aconteceram, né, que foram menores, não aconteceram com o uso da gluconolactona. Então, já nos sinalizando que, se for para eu colocar num cosmético, aqui as concentrações e o uso foi não peeling, né, foi com efeito de uso diário. Se for para eu colocar glicólico ou um polihidroxiácido, em tese, claro que existem especificidades, mas em termos de melhora da qualidade da pele, talvez o polihidroxiácido seria mais interessante, porque eu teria os mesmos efeitos e menos sensibilidade. Esse estudo comparou também o glicólico, mas com o lactobiônico, e eles usaram na mesma concentração, que foi 6%, e a conclusão foi a mesma do estudo com a gluconolactona. Os mesmos efeitos benéficos, o mesmo efeito de renovação celular nesta concentração,
há o nível de hidratação semelhante, mas sem a irritação. Então, de novo, ponto para os polidroxiácidos. Nesse estudo aqui, eles estavam avaliando o efeito da gluconolactona como um protetor contra danos oxidativos e, consequentemente, redução do fotoenvelhecimento. Isso também não é exatamente o alvo do estudo, mas já para trazer um pontinho extra para os polidroxiácidos, é uma crítica ao uso do glicólico. O glicólico, ele tem efeitos super importantes, úteis ali no processo de rejuvenescimento da pele, mas ele fotossensibiliza. Então, a pele fica com mais eritema. Os estudos que avaliam o nível oxidativo pós-exposição ao sol com o uso do ácido glicólico, ele aumenta. Então, ele não traz nenhuma proteção nesse sentido e ele aumenta ainda o dano oxidativo. Então, já fica a dica de que tirem das formulações dos seus pacientes agora nesses próximos meses. Não que não possa usar, mas evitem nesses períodos que a pessoa vai se expor mais. E aí a gente tem como opção os polidroxiácidos. Não sei se eu não pulei 2. Peraí. Bom, nesse estudo, eles utilizaram como marcador essa enzima CAT, que ela está relacionada ao estímulo de elastina. É um marcador de fotodano, que então peles, quando recebem radiação, aumentam muito a atividade dessa enzima. Então, neste estudo, eles utilizam como um marcador. E aí, então, no grupo controle, houve um aumento da atividade, né? No momento em que irradiam ali o tecido com o VB, houve aumento da atividade. E aqui eles avaliaram se a gluconolactona ela poderia reduzir, então, este fotodano. Claro que eles avaliaram somente este marcador, né? Mas já é uma sinalização de que usar a gluconolactona poderia proteger ou diminuir o estresse oxidativo e o dano gerado, e o fotodano de uma maneira geral. Então, eles avaliaram em diferentes concentrações. Foi um estudo feito in vitro, então, dada todas as críticas que a gente pode ter, ou no mínimo, aspectos que a gente levanta nesse sentido, não dá para nós reproduzirmos a questão das concentrações. Pelo estudo aqui, concentração de 5 até 10% não teria muita diferença em termos desse efeito protetivo, mas lembrando, foi um estudo in vitro. Sobre o uso da gluconactone, esse estudo ele é bem antigo, mas assim, eu trouxe os antigos porque era o que a gente tinha disponível. É o que é mais citado em todos os outros, inclusive os bem atuais, que é interessante os resultados. Eles dividiram então em 3 grupos. Um utilizou peróxido de benzoíla a 5%, que é uma das principais prescrições até hoje no tratamento da acne. A gluconolactona a 14%. Tinha um grupo que utilizou só o veículo ali da formulação, sem ingrediente ativo, e o uso era diário por 12 semanas. Então, aqui não foi uma ação pontual. Olhando aqui para esse gráfico, a gente vê que nas lesões inflamatórias, a gente consegue comparar ao final do estudo os resultados tanto do peróxido de benzoíla quanto, né, da gluconolactona. Então, o grupo placebo não diminuiu o número de lesões ao final das 12 semanas, mas ambos, o grupo gluco e peróxido, diminuiu. É bem interessante, sempre que vocês olharem estudos de acne, verificar as substâncias, o comportamento das substâncias em acne inflamatória e em acne não inflamatória, porque varia, inclusive os peelings. Todos os estudos que avaliam o efeito dos peelings na acne, eles são bem diferentes, certo? Assim, eu vou comparar mandélico com salicílico, qual que é melhor? Normalmente, se tu avalia o total de lesões no final, eles são comparáveis, mas um foi mais eficiente em lesões não inflamatórias e outro em lesões inflamatórias. Então, de novo, é tudo muito específico para cada paciente, para cada
a questão, não existe a acne como se fosse uma coisa só, ou a molécula que resolve a questão da acne. Temos que avaliar bem que tipo de acne nós estamos tratando. Porque a gluco, então, nas lesões inflamatórias ela se comportou parecido, mas nas lesões não inflamatórias não. Se a gente compara a gluco com o placebo, houve uma diminuição, então teve efeito, mas se eu comparo gluco e peróxido para as lesões não inflamatórias é menor. Aí abre já o debate do porquê, e aí nesse sentido a gente pode sempre pensar em associações, né? Eu diria porque a gluco não tem essa ação queratolítica, que nas lesões não inflamatórias pode ser importante e interessante. Então a gente poderia associar a gluco aqui a um agente queratolítico, uma opção para tentar melhorar o potencial terapêutico dela nesse tipo de acne. Outra aplicabilidade da gluco é na poiquilodermia. Esse é um estudo que não está publicado, mas ele está bem escrito, bem feitinho. Achei que valia trazer aqui para nós analisarmos os resultados. Eles fizeram 3 sessões com intervalos de 1 semana e então com a conolactona a 15%. No domicílio, eles só indicaram o uso de Dersane e protetor solar. Não arrepiem os cabelos. Dersane não é né, a gente sabe que temos várias outras opções mais interessantes aqui para utilizar, mas até para que a gente possa diminuir o efeito do que foi utilizado no home care, foi só Dersane que eles indicaram. Não sei se vocês conseguem ver bem, se estão olhando pelo celular, fica um pouco pequenininho. Mas, né, a poiquilodermia é essa vermelhidão, esse processo inflamatório nessa região de colo e pescoço. Vocês conseguem ver a melhora, a redução do eritema? Estão conseguindo enxergar? Então, lembrando, 3 sessões. Então, tá. 3 sessões com intervalos de 1 semana com a gluconolactona a 15%. Nessa imagem aqui, a gente percebe uma redução, claro, era um quadro até mais denso, a gente percebe uma redução do eritema, mas não tão significativa. O que se observa claramente é uma diminuição da extensão, o tamanho da área que apresentava o eritema é que diminuiu. Bom, enfim, no estudo ali mostram dois voluntários somente, mas a conclusão do estudo, de uma maneira geral, é que houve uma diminuição, então a extensão do eritema, as pessoas que tinham uma grande extensão diminuíram para a média, alguns que tinham uma média, a área cometida reduziram, então para uma área pequena, observaram também uma melhora na profundidade das rugas, isso muito pela hidratação, né? Claro que nesse momento a gente não consegue sugerir que tenha um efeito na síntese de colágeno, afinal foi um protocolo que durou 3 semanas apenas, mas em relação à hidratação, já melhorando o aspecto visual das rugas, que é algo que também está associado à poiquilodermia, não somente o eritema. Esse estudo aqui é legal também porque eles fazem uma comparação entre a aplicação de 10% e de 30%. Esse tipo de estudo é legal porque a gente consegue, então, saber qual é a concentração ideal, né? Será que mais vai potencializar o efeito? Preciso de concentrações maiores ou não? Então, eles aplicaram 10% de ácido agora lactobiônico, não a gluco, e 30% do lado direito. O tempo de aplicação foi de 20 minutos. Eles fizeram 8 aplicações, dando intervalos também de 1 semana. E em casa prescreveram 5% de ácido lactobiônico para uso durante a noite. Então, aqui só para ilustrar como eles fizeram, né? Então, mesmo indivíduo, isso também é bem interessante, porque a gente consegue saber
exatamente, né? Não tem essa questão de diferenças nos grupos. E essas marcações, esses numerozinhos, foram os locais em que eles fizeram a medição, né, da hidratação. Enfim, para a gente não se alongar, a gente não precisa entrar em detalhes em relação aos resultados, mas em todos os pontos medidos, tanto na concentração de 10% quanto na de 30%, houve um aumento na hidratação. E não houve diferença na melhora da hidratação nos grupos 10% ou 30%. Então, claro que é um estudo, mas já nos indica, aponta que talvez concentrações de 10% sejam suficientes. Nós não precisaríamos trabalhar com concentrações maiores do ácido lactobiônico. Vocês estão vendo a minha caneca? É da Magali. Cadê a Manuela? Tá aí, mano? Tu não conhece a minha caneca, né? Eu lembro da gente, que a gente é um pouco esfomeada, sabe? Daí, né, gente esfomeada acaba tendo apelido de Magali, né, pessoal? E diz a lenda aí que eu tô sabendo que a Isa vai pelo mesmo caminho, tá? Meio esfomeada. Olha esse estudo aqui que interessante para nós, né? Nós que de forma geral é interessante, claro, eles precisam isolar a técnica nos estudos para saber se realmente o efeito está associado ao peeling ou ao equipamento, mas é bem legal também nós termos estudos que fazem protocolos, que fazem associações, para que a gente entenda se a associação ela é melhor do que o tratamento isolado. E aí, nesse estudo, eles utilizaram, então, 20% de ácido lactobiônico de um lado da face e no outro o ácido lactobiônico com o peeling de cristal. Vamos pensar um peeling, né, uma ação mecânica. Um peeling químico e um peeling mecânico. O tempo de permanência do produto foi também de 15 minutos e o estudo ele durou 6 semanas e então 6 sessões com intervalos de 1 semana. Então, só para ilustrar também, novamente, o que eles fizeram, dividiram a face do mesmo indivíduo, fizeram um protocolo de um lado, protocolo de outro, e esses foram os pontos que eles fizeram, então, a medição. Resultados, também sem entrar em detalhes, ambos melhoraram a hidratação da pele nas diferentes regiões e diminuíram a perda de água, mas a associação do peeling mecânico com o peeling químico mostrou uma média melhor. Então, em tese, a conclusão é que associar o peeling mecânico junto do peeling químico é uma estratégia importante, interessante, porque vai potencializar, melhorar o efeito. Outro aspecto muito atribuído ao uso tanto da gluconolactona quanto do ácido lactobiônico é o potencial antioxidante dessas moléculas. Então, já anotem aí que ele é muito indicado como um ativo antioxidante. Nesse estudo aqui, eles então avaliaram o potencial antioxidante utilizando ácido lactobiônico a 7% e compararam ao alfa-tocoferol, que é um conhecidíssimo antioxidante, para verificar na comparação desses dois ativos. Eles também avaliaram perda de água transepidérmica e variação de pH, esse aqui é um ponto importante que a gente já vai falar a seguir, mas eles verificaram então que o ácido lactobiônico ele diminuiu a perda de água transepidérmica, aqui é o placebo, tá? Então, houve uma redução na perda de água e houve uma diminuição no pH. Então, houve uma acidificação da superfície da pele e esse é um ponto importante para nós. Em termos de potencial de atividade antioxidante, o ativo ele
foi antioxidante, então ele teve uma ação em remoção desses radicais livres, isso é bem importante para nós. Nós vimos ali, né, que radicais livres não são legais, né, diminuem muito os resultados dos nossos tratamentos em vários aspectos, mas quando comparado ao alfa-tocoferol, o alfa-tocoferol foi melhor, né, teve uma capacidade antioxidante maior, mas também teve um potencial antioxidante, o ácido lactobiônico. Em relação a esse potencial antioxidante, claro que não somente a isso, né? O fato até de reforçar a função barreira e diminuir, então, os danos, a geração dos radicais livres, independente da atividade antioxidante, só em diminuir a geração de radicais já é muito importante. Agora, se combino um aumento da proteção, que aí vai gerar menos, e uma atividade antioxidante, é perfeito. E nós conseguimos, nesse estudo aqui, ver claramente o quanto esses dois mecanismos podem ser úteis, porque nesse estudo que eles fizeram foi corar as metaloproteinases, então esse aspecto mais pigmentadinho aqui da epiderme é o coramento das MMPs, lembram das MMPs, as tesourinhas que degradam o colágeno, e com o uso do ácido lactobiônico a 8%, diminuiu, né? A gente consegue ver claramente que tem uma diferença aqui de coloração, será nos detalhes da técnica, né, do método, mas visualmente a gente já percebe que houve uma diferença importante na redução das MMPs no tecido, então menos colágeno estará sendo picoteado. Bom, mas a gente sabe também que gente pode, na nossa prática clínica, usar uma substância isoladamente, né? Somente aquela substância, até porque algumas delas têm diferentes efeitos, como a própria gluco, né? Ou ácido lactobiônico, eles são hidratantes, antioxidantes, então tu pensa, bom, vou botar ali gluconolactona ou ácido lactobiônico e dar para o meu paciente, era isso. Mas nós sabemos que regular todas as funções da pele e todas as alterações presentes no tecido, eventualmente exigem outros efeitos complementares. Então, na prática, a gente dificilmente indica uma substância só. Nós avaliamos os alvos terapêuticos, ou seja, tudo que é necessário modular no tecido, e aí sim a gente pensa em combinações que podem atacar cada um desses alvos. Então, esse estudo aqui, falei isso para dizer que é importante verificar associações, né? Porque nos dão ideias, sugestões de combinações que podem ser úteis, mas nem esse estudo não pode atribuir o efeito à gluconolactona ou ao ácido lactobiônico, porque está associado a outras substâncias, certo? Então, aqui, o produto, ele continha 5% de ácido lático, 5% de glicólico, 5% de mandélico e 5% de um blend de gluco com ácido maltobiônico. Nessa imagem, também não sei, eu vejo bem claramente na primeira imagem a pele com aquele aspecto esbranquiçadinho, sabe? De quando a gente toma banho quente no inverno e não passa hidratante nas nossas pernas. Eu sei bem, minha pele pelo menos fica bem assim como está nessa imagem. Então foram 2 aplicações desse produto e a foto foi feita 24 horas depois. Então, uma aplicação ali imediata, já uma hidratação. Muita tua pele, Mayra. Então a gente tinha a pele parecida. A minha, nossa, fica super seca. Toda a minha pele é seca do corpo todo, né? Mas, enfim, no inverno a gente enxerga bem, né? Na perna ali fica bem descamativa. Eu não falei, mas é importante citar que para além dos alfa e dos polihidroxiácidos, comentei, eles combinaram também vitamina E e emolientes e oclusivos. Eles eram um blend de 20% de alguns óleos, algumas substâncias que teriam, então, essa função de emoliência e oclusão.
Então, aqui foram só 2 aplicações, 24 horas. Eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem as imagens. Aqui foi a aplicação diária por 3 semanas. Então, a importância aqui de ter associado, nesse caso, o glicólico, o lático, por essa ação queratolítica que era necessário, né? E havia um espessamento nessas áreas que precisaria de uma ação queratolítica, junto, então, das emolientes e também da regulação dessa estrutura da pele. Daí, sim, os polidroxiácidos bem importantes. Muita diferença, né? Então, aqui não é uma aplicação pontual, é aplicação diária por 3 semanas, mas uma melhora muito significativa. Mulheres reclamam muito, né? Usam rasteirinha, que fica muito exposta no verão, assim, anda descalça. Então, é bem comum nós termos pacientes com essas queixas. Aqui, então, utilizaram também diariamente por 2 semanas. Vocês conseguem ver também uma super hidratação, uma melhora do aspecto bem significativo em 2 semanas. Muito? Aham. É uma estratégia ótima para ti, Júlia. Que eu vi a Júlia que é bem interessante de utilizar em pessoas com dermatite. Super seguro, super tranquilo. A gente já vai ver um outro estudo ali que vai te mostrar que é bem tranquilo de tu utilizar. Aqui foi utilizado, então, na psoríase. Deixa eu lembrar o tempo também, 2 semanas. Só que aqui eles associaram junto um creme com 6% de ácido salicílico. Então, não é somente aquele produto inicialmente que eu falei, mas para quem tem psoríase ou para quem já conviveu com alguém com psoríase e que sabe o quanto a pessoa fica extremamente abalada psicologicamente pelo aparecimento das lesões e muitas vezes o tratamento é com corticoides, que daí acabam trazendo outros prejuízos, às vezes melhora inicialmente, mas o uso prolongado acaba trazendo algumas consequências. Então, nós termos uma ferramenta que em 2 semanas tem um potencial como esse, é super interessante. Mas só para citar, aqui foi associado também o ácido salicílico. Esse resultado que eu vou mostrar a seguir, ele é interessante porque ele traz um protocolo muito mais próximo daquilo que a gente faz na nossa prática clínica, que é indicar diferentes produtos para o paciente usar, né? Não um único. Eles combinaram, então, um produto, um higienizante com 20% de uma combinação de alfa e de beta. Normalmente, quando eles colocam assim, é porque é meio-meio. Então, tipo, deve ser 10 de alfa-hidroxiácidos e 10 de beta-hidroxiácidos. 10% de polihidroxiácidos com fator de proteção, que então era um creme para utilizar durante o dia, e 15% de alfa-hidroxiácidos para usar à noite. Lembrando que os polihidroxiácidos não são fotossensibilizantes, inclusive eles podem ajudar a te proteger da radiação. Lembra do estudo lá que eles irradiaram e verificaram que a gluco tinha um potencial de proteger? Bom, enfim, aqui está o resultado. Então, aqui uma redução, para quem é da área sabe que é uma redução significativa em termos de pigmentação da pele. Melhorou também a profundidade das marquinhas, aqui a qualidade de uma maneira geral do tecido, né? A gente percebe a pele mais hidratada, essa melhora de textura. E esse aqui, eu coloquei aqui, mas mais para a gente poder levantar algumas questões e discutir. Aqui foi o uso
de uma formulação com 2% de hidroquinona, 3% de cógico e 10% de polihidroxiácidos, que seria a gluco e o ácido lactobiônico, né? Hidroquinona é um que estraga com qualquer estudo. Por quê? De clareamento de pele, sobretudo. Porque em poucas semanas, como é esse estudo, né, 12 semanas, ela vai clarear, ela sempre clareia. Entretanto, a gente sabe que a hidroquinona ela pode ser citotóxica, mas não somente isso. Tem muito já debate sobre o potencial da hidroquinona a ter aquele tal do efeito rebote, né? Porque alguns estudos têm apontado que ela aumentaria o número de melanócitos. Então, é bem assustador que numa área com mancha, numa área em que tu já tem melanócitos hiperativados, ao longo de alguns meses usando a hidroquinona, tu aumente o número de melanócitos. E isso, clinicamente, é percebido pelos profissionais, que fazem, então, né, um acompanhamento com a hidroquinona do paciente, super clareia, e clareia rápido. Esse é o lado bom da hidroquinona, ela tem uma ação rápida. Entretanto, ela acaba tendo esse efeito rebote, que está começando a ficar bem descrito, e em alguns países, inclusive, ela já é substância proibida por essa citotoxicidade. Mas, se a gente puder pensar em algo que entre nessa formulação para substituir a ação da hidroquinona, poderíamos, então, também pensar como em adicionar aos nossos produtos home care o uso dos polihidroxiácidos no tratamento das manchas. Bom, então, pensando em agentes peeling, pensando neste efeito que a gente busca com os peelings, que é acelerar o processo de renovação celular, qual é o grande diferencial dessas moléculas, né? Desses polihidroxiácidos, tanto da gluco quanto do ácido lactobiônico? Por que eles ganham esse destaque quando a gente quer preservar a função barreira, mas quer acelerar o processo de renovação celular? E por isso o tema da palestra, né? Barreira cutânea versus peeling, a gluco como uma alternativa. Essa imagem vocês já viram, mas é só para nos lembrarmos que o extrato córneo, para conseguir realmente estar organizado, estruturado, com seus tijolinhos queratinizados aqui, uma boa coesão a partir dos córneos desmossomas e o teu cimento ser produzido e depositado entre esses tijolos, isso tudo é dependente de uma série de reações enzimáticas e que a gente precisa de uma homeostase, uma regulação bem direitinho ali para que esse processo ele aconteça. Se eu desregulo isso, uma enzima aqui que não exerce a sua função, eu acabo não conseguindo montar o meu extrato córneo de uma maneira eficiente. E um dos principais aspectos relacionados a essa regulação da ação das enzimas é o pH, que eu já mencionei antes. Então, o que esse estudo aqui, eu não lembro agora, acho que ele é de 2013, se eu não me engano, mas ele é bem interessante para a gente discutir o potencial, o diferencial desses polihidroxiácidos. Primeira coisa que eles apontam, né, porque eles propõem um estudo, é que uma acidificação, né, do extrato córneo poderia ajudar, poderia regular todas essas enzimas que participam da formação da barreira da pele. E ali no estudo eles levantam essas questões, dizendo que agentes que nós aplicamos topicamente desregulam esse pH, o próprio processo de envelhecimento desregula isso. Na acne, nós temos também uma alteração de pH, e isso, então o pH poderia ser a grande chave, o grande alvo que nós deveríamos modular para conseguir ter uma função barreira eficiente, a formação do extrato córneo de forma eficiente. E aí, a primeira coisa que eles fizeram foi verificar se essas moléculas, tanto o ácido lactobiônico quanto a gluconolactona, seriam capazes de reduzir, então de acidificar a pele. E aí, aqui a gente também não vai entrar em detalhes,
mas o que eles mostraram é que sim, a aplicação aqui, esse clarinho é a molécula neutra, né, não na sua forma ácida. Então, eles mostram que na sua forma ácida, aplicando aqui, nesse aqui é o lactobiônico, houve uma redução do pH. Quando aplicaram a mesma substância, mas não na sua forma ácida, não existiu nenhuma mudança no pH. Então, aqui eles mostraram tanto do lactobiônico quanto da gluco. Aqui eles mostraram que esse pH, em 35 horas, mais ou menos, ele voltava à sua normalidade. Essa redução ela acontecia mais ou menos 3 horas depois da aplicação. E que em 35 horas esse pH ele tinha se normalizado, voltado a seus níveis fisiológicos, ali mais ou menos 5,5. Outra questão que o estudo avaliou, eles avaliaram o pH nas diferentes regiões do estratocólio, mais na superfície, porque tem diferença, né, no pH mais superficial e mais profundo. Eles avaliaram se esse efeito ele acontecia só na superfície da pele ou se também a mudança de pH acontecia nas camadas mais profundas do estratocólio. E viram que sim, que havia essa mudança, e avaliaram também tanto no espaço extracelular quanto no espaço intracelular. Então, a gluconolactona, tanto quanto o ácido lactobiônico, eram capazes de mudar o pH de toda a estrutura do estratocólio. E aqui eles, então, verificam se essa mudança de pH, ela poderia estar relacionada a uma aceleração do processo de reconstrução da barreira cutânea, porque sempre que, por exemplo, se eu pegar agora aqui e fizer uma agressão, né, coçar a minha pele, então eu desequilibrei a barreira, né, agredi ali e desequilibrei. Automaticamente, o meu tecido já começa a trabalhar para regular, para reparar esta barreira. A gente tenta fazer isso com os esfoliantes, né, de forma bastante controlada. Esse é o nosso foco, a gente desestrutura para que teu corpo trabalhe para reconstruir essa barreira. Então, eles induziram um dano à barreira cutânea e verificaram se o ácido lactobiônico e a gluco acelerariam esse processo. E o que eles observaram é que sim, né? Então, aqui é o uso do veículo, aqui é sem usar nada, é o ar somente, e aqui é a molécula neutra. Por que eles fizeram isso de avaliar a molécula neutra e a molécula ácida? Para verificar se a questão do pH era, de fato, a chave do mecanismo de ação do produto. E, pelo estudo aqui, eles indicam que sim, que realmente essa questão da acidificação, do potencial de acidificação da gluco e do ácido lactobiônico é que estariam relacionados ao equilíbrio ali da função barreira e, inclusive, acelerando o processo de reparo. Esse mesmo estudo ainda avaliou a perda de água transepidérmica, então eles induziram o dano e, de fato, no momento em que houve um dano, eles colam uma fitinha e puxam, né? Então, houve um dano, aumentou a perda de água transepidérmica, né? Que é o que a gente consegue ver aqui, o aumento da perda de água, mas ao utilizar o ácido lactobiônico ou a gluco na sua forma ácida, houve uma redução da perda de água transepidérmica. E nesse estudo aqui, nessa avaliação do estudo, eles avaliaram também a redução das serinas proteases. Vocês não vão lembrar de quem eram as serinas proteases, mas elas são as tesourinhas. É elas que cortam, né, que degradam o córneo das desmosomas e que fazem com que essas células se soltem. Então, eles mostram que não houve um aumento na ação da degradação dos corneodesmossomas, mas conseguiram, então, acelerar o processo de renovação celular, e isso está evidenciado ali naquele último gráfico que mostra que a reconstrução da barreira
ela foi acelerada a partir do uso dessas substâncias na sua forma ácida. Bom, e aí, eu acho que de tudo que a gente já falou, a pergunta que fica é: remover estratocórnio é negativo? É ruim remover o estratocórnio? Pode ser prejudicial para a minha pele? Para a saúde da minha pele? Essa é a pergunta. Nós vimos que sim, remover de forma descontrolada, desordenada e constante, de fato, a gente precisa entender o que está acontecendo, qual é a situação desse estratocórnio e buscar estratégias para regulação, para modulação. Então, isso significa que eu não devo fazer peelings que atuem, lembra lá das setinhas, daqueles que arrancam todo o meu estratocórnio, que de fato tem uma ação queratolítica e removem esse estratocórnio? Eu vou compartilhar com vocês alguns resultados de peelings em concentrações altas. Eu não coloquei aqui, não lembro, não vem ao caso das concentrações, mas nestas concentrações aqui nós removemos todo o estratocórnio. O que vocês acham desse resultado? Vocês acham que foi ruim ter removido o estratocórnio desse paciente? Vocês estão aí? Estão comigo? Sim. Olha, não sei exatamente a opinião de vocês, mas eu olhando aqui para esse resultado, né, teve um ótimo resultado. Reduziu muito, né? Reduziu bastante as lesões. Vamos ver mais alguns aqui, com outras substâncias, as também que removiam o estratocórnio. Aqui também, né? Olhando para esses resultados, eu diria que remover estratocórnio não é bom, é ótimo. Eu estou bem satisfeita com esses resultados. Aqui também, essa imagem tem que olhar com um pouquinho de atenção, mas se vocês olharem de pertinho, vocês vão perceber também que ela tinha muitos comedões, sobretudo nessa região frontal, muitos, e melhorou bastante todas as lesões, uma melhora da qualidade da pele, até em relação às hiperpigmentações pós-inflamatórias, ficou bem pouco marcada a pele. Aqui na redução da pigmentação, não, a gente sabe quanto é difícil clarear manchas, mas para quem é da área sabe o quanto é um desafio, foi também um bom resultado no clareamento das manchas. Aqui também são fotos de estudos, não estão perfeitas, mas nos mostram uma redução, um clareamento importante das manchas. Então, o que eu concluo até aqui? Lá no começo ficou claro para mim a importância do estratocórnio para tratamento de mancha, de acne, de dermatite, de envelhecimento, prevenção e estímulo à qualidade da pele. Mas esses estudos aqui, eles também mostram que remover estratocórnio não precisa ser abolido da nossa vida. Não é algo que seja sempre ruim, sempre indesejável. Então, coloquei aqui essa imagem só para nos mostrar, nos trazer. Ah, Manu, deve estar tão cheirosinha. De neném é a coisa melhor que existe, não é? Ai, meu Deus. Mas eu ainda não conheci a Isa, né, pessoal? E vai demorar. Só fotos.
Tenho medo que ela não se adapte ao meu jeitinho, sabe? Que ela é virginiana e eu sou atrapalhada, né, pessoal? Então, assim, eu não sei como vai se dar essa relação, né? Porque eu sou toda destrambelhada e ela vai ser toda organizadinha. Veremos. Mas eu vou me esforçar para conquistá-la. O que essa imagem eu gostaria de trazer para o nosso debate? A ideia de que tudo que a gente tem no mercado, tirando as coisas mentirosas, claro, né? Mas de tudo que já foi avaliado, testado, nada é um milagre. Nada é a grande solução para todos os problemas. A grande questão é que o mercado da estética, para te vender algo, ele sempre tenta te apresentar como, finalmente agora você tem em mãos algo que vai resolver todos os seus problemas. E não é por aí. Existem muitas especificidades em relação a esses tratamentos, em relação a cada paciente. Quando a gente fala de acne, não é só uma questão de que a acne tem vários alvos terapêuticos. Não é só isso. Além de que a acne tem vários alvos terapêuticos, por trás de cada paciente, a acne ou aquela alteração da acne tem N outras coisas por trás e que nós precisamos modular, senão a gente fica enxugando gelo. Mas a ideia é que a gente entenda o peeling de gluco, o ácido lactobiônico e os demais agentes peelings como ferramentas. E aí a ferramenta, ela é essencial, ela é muito importante, mas ela não é útil em todas as situações e ela não é sozinha, isoladamente, ela não resolve toda a questão. Ela vai precisar de auxiliares ali para realmente atingir os seus objetivos. Mas o que a gente viu até agora é que os polidroxiácidos são excelentes ferramentas em muitas situações, sobretudo pela segurança. Mas eu acho que eu já falei um pouco, né? A ideia é que diante de cada um dos meus pacientes eu possa, primeiro, olhar, identificar quais são as disfunções estéticas presentes, que já começa aí muitas vezes a dificuldade que a gente tem, né? De diferenciar uma disfunção da outra. Dentro de cada disfunção, eu terei os alvos terapêuticos de cada uma delas. E eu pensar em estratégias para modular cada um desses alvos. E acima ainda desses alvos, eu tenho o que gerou esses desequilíbrios. E daí são os aspectos clínicos, que também exigem de nós uma grande experiência, um grande conhecimento para a gente entender como aquele alimento, o sono, o estresse, o intestino, os aspectos psicológicos, entre tantas coisas, podem estar sendo os responsáveis por aquela alteração e que também exigem uma modulação. Bom, e daí, como prometido, para finalizar, só para a gente verificar um pouco como isso tem sido utilizado dentro da indústria cosmética na prática, dentro de produtos de uso comercial. Comercial ou, enfim, a prescrição manipulada, mas a ideia é que, então, quando eu uso os hidroxiácidos de uma forma geral com efeito peeling, as concentrações elas aparecem de 20 a 30%. O tempo de permanência vai variar de 5 a 20 minutos. É um prof, mas 5 a 20 é um tempo bem diferente, né? Porque eu preciso avaliar as condições da pele, a espessura do tecido, e isso eu preciso observar ali para verificar, então, a necessidade de remover ou de deixar por mais tempo. Mas a gluconolactona, como ela não costuma promover nenhum efeito adverso, né, ela não tem essa ação queratolítica, a gente pode deixar na pele por mais tempo, na grande maioria das situações, de 15 a 20 minutos. Em cosméticos, então, para efeitos cosméticos, para o uso diário, para colocar no nosso home care, as concentrações elas variaram de 5 a 15%. Em relação à periodicidade, então, para efeito peeling, isso de uma forma geral, de 7 a 20 dias. Vocês viram que nos estudos ali, boa parte deles avaliaram o efeito em intervalos semanais, mas
muitos desses estudos utilizando hidroxiácidos que tenham uma ação queratolítica maior, que removem estratocórnio, aí esse espaçamento ele precisa ser maior. Mas a própria gluconolactona, ela não exige esses intervalos de 7 em 7 dias. Eu posso fazer intervalos mais espaçados. Isso também vai depender da avaliação, vai depender das associações que forem feitas também. E para efeitos cosméticos, o uso diário, e a maioria dos estudos avalia o resultado em 12 semanas. Então, é bom também que a gente explique isso para o paciente, que a nossa expectativa, que o momento em que ele e nós vamos avaliar o efeito daquele produto, se realmente está atingindo os resultados que nós queremos, em pelo menos 12 semanas, até para não ficar tenso, né? Tem paciente que é um pouco imediatista, já que vai usar, né, e logo verá esses resultados. Alguns resultados, conforme naqueles estudos, em 2, 3 semanas, já eram possíveis de ser observados, né? Opções comerciais. A Adicus é uma marca que a gente gosta bastante de trabalhar, são produtos com muita qualidade, mas uma das questões sobre essa marca é que eles não abrem muitas fórmulas. Cada dia mais, eu evito marcas que não abrem as fórmulas, porque a gente sabe que gluco A5 é uma coisa, gluco A10 é outra. Que certos ativos, a concentração está totalmente relacionada ao efeito. Então, como é que eu vou comparar um produto com outro? Eu tenho 2 produtos com vitamina C, mas eu não sei em que concentração essa vitamina está. Então, como é que eu posso dizer se esse produto é melhor ou pior em relação até mesmo à comparação de preços? Então, eu acho que é muito digno para marcas que querem trabalhar com profissionais que eles estejam dispostos a abrir as suas concentrações. Tem uma marca que eu gosto de destacar, que é a Ecos, que todos os ativos da formulação estão na embalagem, destacados e com concentrações, né, o quanto tem de cada um dos ativos ali. Então, eu acho isso muito, muito legal. Mas, dito isso, vejam que aqui eles combinaram os polihidroxiácidos com o mandélico. Eles falaram que em 30%, então eles não dizem o quanto de cada, mas vamos chutar que eles colocaram 10% de cada um. Então, 10% de mandélico, gluco e 10% de ácido lactobiônico. E associaram a niacinamida, que é um ativo também muito interessante, porque tem várias ações, atua em diferentes alvos, então acaba sendo um ativo queridinho, é um ativo barato, que também é bem importante. Ele, nessa questão de melhorar a função barreira, é interessante, porque aumenta a síntese das ceramidas, então auxilia aqui em aumentar a secreção de um dos lipídios que compõem o cimentinho ali entre as células. Então, é bem interessante. E aqui, na fase 2 do protocolo deles, eles já associam a ativos que tenham um potencial mais antioxidante e clareador. Então, tanto o hexilressorcinol, o cógico, tem uma ação já mais dada para atuar no clareamento de hipercromias, o ferúlico super antioxidante, então bem interessante nesse sentido. E aqui, além do mandélico, eles colocam o glicólico. Então, pelo fato de ter o glicólico, tem uma ação queratolítica maior, tem uma ação mais na questão do rejuvenescimento, que o glicólico é um dos ativos mais estudados para melhorar a síntese de colágeno, de ácido hialurônico, mas também, já destacando, o glicólico, ele sensibiliza. Então, essa fase aqui, no verão, se é alguém que se expõe ao sol, já não é interessante nós utilizarmos. Esse aqui é um produto da Element, onde eles combinaram o maltobiônico, o lactobiônico e a gluco com 10% de niacinamida e ainda colocar elágico e ferúlico. Já falamos, né, desses ativos, eu gosto bastante da Element. Eles abriram parte, pelo menos, da fórmula, dando as concentrações. Acho que é bem digno da marca.
É uma marca que costuma combinar de uma forma bem interessante os ativos, então um bom planejamento nesse sentido de modular os diferentes alvos. De uso comercial, de uso bem de farmácia, a Neostrat tem praticamente em toda a linha deles a gluconolactona como ativo, mas assim, eu até ia colocar aqui os preços, mas deem uma conferida. São produtos bem caros, alguns assim, 30 gramas, assim, R$400. E alguns dos ativos, eles expõem as concentrações, então não são concentrações altas. Eu não coloquei todos aqui, foi mais para chamar a atenção, porque eles têm uma série de produtos da marca tendo a gluconolactona e muitos eles abrem a fórmula. Por exemplo, essa aqui, eles colocaram gluco e lactobiônico e combinaram vitamina C, E, pantenol, antioxidante, então já não é uma fórmula bem com o objetivo de aumentar a hidratação, diminuir a inflamação, controle de estresse oxidativo, né, antioxidante. Mas é uma marca que vocês vão encontrar em muitos produtos deles a gluco como uma ganhando destaque nas formulações. Bom, eu fiz sugestões de protocolos porque eu sei que quando a gente está começando a trabalhar ou conhece uma nova molécula, a gente fica pensando assim, mas com o que dá para eu associar, o que não dá? Eu gostaria de ter um norte. Então, por essa razão, eu fiz aqui algumas sugestões para a gente poder discutir. Mas, deixando bem claro, são universos imensos por trás de cada uma das fórmulas e por trás de cada um dos pacientes. Então, o que a gente precisa aprender é fazer esse raciocínio clínico. Quando eu aprendo a fazer o raciocínio clínico, eu pego essa informação, no caso aqui dos polihidroxiácidos, e uso essa informação dentro dos mais variados protocolos que eu posso fazer. Né? Então, eu tenho aí milhares de possibilidades e é isso que a gente precisa. Cada paciente tem uma necessidade. Essa coisa de protocolo pronto não dá certo, não funciona, porque o que está ocasionando é variável. E se a gente não ataca isso, a gente fica enxugando gelo. Mas, de qualquer forma, então, a ideia é mais para a gente poder conversar sobre as fórmulas e vocês terem alguns insights, sobretudo quem já está no mercado, quem já fez outros cursos de peeling, quem já fez outras... já tem um conhecimento prévio e vai, então, encaixar aí dentro do que vocês já sabem. Pensando em uma formulação para melhorar a função barreira, melhorar a qualidade da pele, hidratar e ter uma ação antioxidante, a gente poderia, então, trabalhar com a gluconolactona, por todos esses efeitos, né? Ela é hidratante, ela é antioxidante, e tanto a glucolactobiônico, vejam ali, ó, reequilibra a função barreira. Lembram do estudo que mostrou que acidificava a superfície e com isso acelerava todo o processo de reparo, de regeneração da barreira? Pois bem, então, bem interessante a gente trabalhar com essas duas moléculas pensando nisso, mas a gente pode associar a um ácido glicólico, porque daí eu combino algum grau de ação queratolítica, que pode ser interessante, não somente por essa ação queratolítica, mas porque o glicólico está associado a maior síntese de ácido hialurônico, estudos mostram que é capaz de inibir tirosinase, tem uma certa ação antimicrobiana, então quando eu tenho também um certo já grau de envelhecimento da pele, quero trabalhar essas questões, o ácido glicólico ele é uma molécula que se destaca nesse sentido. Porém, lembrando, glicólico sensibiliza. Então, agora, no verão, eu poderia fazer essa mesma fórmula, tiro o ácido glicólico. Aqui eu substituiria pelo ácido salicílico, que o ácido salicílico ele até é fotoprotetor, assim como os alfa-hidroxiácidos, o ácido salicílico ele até dá uma certa protegida na tua pele quando exposta à radiação, não durante, certo? Aplicar estar em uso, quando a pessoa se expõe, a pele estaria mais protegida. Niacinamida a gente já falou, né? Um super queridíssimo por todos esses efeitos.
E daí aqui eu sugeri associar 2 poderosos anti-inflamatórios e antioxidantes, né? O ácido fítico e o ácido ferúlico. Porque o que a gente viu sobre estresse oxidativo? Estresse oxidativo é o que estimula a mancha, estresse oxidativo é o que inibe a formação do colágeno e degrada, aumenta as MMPs que degradam o colágeno. Então, eu neutralizar esses radicais também tem um papel super importante na questão da melhora da qualidade da pele. Então, acho bem interessante nós reestruturarmos a nossa função barreira, e daí a gente pensa muito aqui na gluco, no lactobiônico, niacinamida para aumentar as ceramidas, então diminuir de água transepidérmica, tem alguma ação anti-inflamatória também, e inibindo a transferência do pigmento, então bem interessante, casa muito bem com essa nossa ideia de melhorar a qualidade da pele e hidratar, mas os antioxidantes, eles são bem importantes para neutralizar esses radicais livres que costumam estar aumentados, porque a gente se expõe à radiação, se expõe a poluentes muito, né, que também tem um potencial muito grande de gerar radicais livres. Numa pele sensível, viram que eu tirei o ácido glicólico e trouxe aqui para a formulação o ácido lático, que ele é bem interessante para uma pele mais sensível, tá numa concentração baixa, mas nessa concentração a gente tem estudos mostrando que ele é um componente, na verdade, né, do fator natural de hidratação, mas então eu melhoro essa questão da hidratação da pele. Tem uma ação em inibir tirosinase, mas é interessante porque aí ele entraria aqui no lugar do glicólico no sentido de estimular o fibroblasto a produzir colágeno. Então, a gente troca o glicólico pelo lático. E como peles sensíveis tendem a ter uma sinalização inflamatória maior, a gente sabe que a inflamação é que está relacionada ao estímulo à formação do pigmento, à sensibilidade, à vermelhidão, combinei o ácido glicirrísico, que é um super potente anti-inflamatório. Ele atua bem parecido com ele é tipo um corticoide-like. Então, também muito interessante para a gente pensar nessa gestão de manchas, mas gestão da homeostase da pele sensível de uma forma geral. E na acne, a gente pode combinar aqui outras coisas, mas a partir dessa queratinização, teria que avaliar bem se a gente está falando de uma acne mais inflamatória ou menos inflamatória, mas é uma das associações mais usadas nos estudos para o tratamento da acne, uma dobradinha e uma combinação que vai bem na modulação da acne sem muitos efeitos adversos, né? Reduzindo também a hiperpigmentação pós-inflamatória, sem de sensibilidade, apesar de estarem numa concentração um pouquinho maior, que é associar 10% de mandélico com 20% de salicílico. Mas aí aqui a gluco teria um papel bem importante em aumentar a hidratação do tecido e melhorar também essa função barreira que a gente viu que na acne está prejudicada. Mas a acne, como eu falei, é um universo. Em relação a manchas especificamente, eu acho que aquela primeira formulação, pensando de uma maneira geral sobre manchas, ela vai super bem. Não só em envelhecimento, em qualidade de pele, mas em manchas. Para manchas específicas, se eu fosse pensar, mas é melasma, é esse tipo de mancha aí, se o teu alvo é especificamente a mancha, nem coloquei aqui porque mancha é um universo tão imenso, são tantos milhares de alvos que não teria como a gente discutir. Já cansei vocês de falar, é 9h28. Eu agradeço a companhia, agradeço a paciência de ficarem aí até agora, que como eu brinquei no começo, eu gosto de falar, falo bastante. Espero que vocês tenham acompanhado aqui comigo todos os estudos e entendido por que essa molécula ela
é interessante, como que a gente pode utilizá-la como uma ferramenta dentro dos nossos protocolos, o quanto cuidar da função barreira é essencial também e importantíssima, mas também eu quis deixar a mensagem de que a gente não tem que varrer para debaixo do tapete ou descartar totalmente as técnicas de peeling que removem estratocônio, porque em muitos momentos a gente está com um estratocônio todo esculhambado, está tudo desestruturado. A gente precisa realmente remover e aí trabalhar para formar um estratocônio saudável. Então, tudo é estratégia, tudo é ferramenta, a gente precisa conseguir avaliar cada um dos casos e entender quando usa cada uma das coisas. Certo? Aqui ficam também os meus contatos para quem tiver alguma dúvida, quiser questionar alguma coisa. E reforçando o que eu falei no começo, nem sei se todo mundo estava, nessa página, que é o Bela Ciência, eu e a Prof. Manu e a Isa, nós compartilhamos também materiais, estudos por lá, que pode ser interessante se vocês nos acompanharem lá para trocar algumas ideias conosco. Obrigada, gurias. Espero que tenha sido útil. Fico tão feliz de ver as egressas por aí, vendo que a gente sempre tem o que aprender, né? Eu falo sempre isso e eu fico feliz que vocês também tenham sido picadas por esse bichinho do conhecimento, de entender que a gente, por mais que já tenha aprendido, a gente sempre pode aprender um pouco mais e precisa constantemente se atualizar. Então, vê-las aqui me deixa bem feliz. Eduarda, não sei que Eduarda é essa. Matar a saudade, a gente se conhece, eu não sei quem é. Larissa, que estava ansiosa por essa aula, atendeu tuas expectativas, então, conseguiu esclarecer as dúvidas que tu tinha sobre esse tema?